O BBB está fazendo tanto sucesso há 21 edições que o canal Viva resolveu embarcar na onda, embarcar no sucesso e trouxe de volta a primeira edição, lá do longínquo 2002. Eu lembro de ter assistido essa edição quando passou, não assisti fielmente, principalmente o começo. Resolvi, agora que o Viva passou novamente, assistir por curiosidade para ver o que mudou lá do primeiro BBB agora para o BBB 21. E as diferenças são enormes. Se você assistiu essa primeira edição que o Viva reapresentou, você está entendendo do que eu estou falando. Mas se você não assistiu, não se preocupe, porque eu vou contar as principais e as mais gritantes mudanças que nós temos lá do BBB 1 com relação ao 21. Então fica comigo e vamos conferir. Olá pessoal, tudo bom? Eu sou o Edmar Olic, você está aqui no canal Olic, no programa Falando de TV. E hoje nós vamos falar de BBB. BBB 21? BBB 22? Não, BBB 1. Isso mesmo, porque o canal Viva resolveu reapresentar toda a primeira edição para a gente poder matar a saudade ou então conhecer quem nunca tinha assistido. E imaginar que eu assisti essa primeira edição lá em 2002 e não lembrava que era tão diferente do que é hoje em dia. A evolução é gritante. Na verdade, lá em 2002, quando o programa estreou, a Globo praticamente estava aprendendo a fazer BBB fazendo o BBB. Na verdade, a Globo devia ter feito um piloto para não ter tantos erros. Porque é no programa piloto que vai ajustando, vai arrumando, vai acertando para ficar redondinho na hora da estreia. Não foi o que aconteceu com o BBB 1, não. Cheio de erros, cheio de furos. A gente comparando com o que é feito hoje, nossa, olha, parece uma produção da TV rodoviária, não tinha o padrão Globo de qualidade, de jeito nenhum. Mas eu assisti um material lá na Memória Globo comentando sobre o início do BBB e eles mesmos confessam que meio que aprendeu fazer fazendo. Mas esse aprendeu fazer fazendo não ficou sutil não. Deu para perceber que realmente ele estava aprendendo fazer fazendo. Principalmente se a gente comparar com aquela primeira edição com as outras edições que vieram depois. Eu enumerei um monte de coisa aqui, eu anotei um monte de coisa para poder comentar sobre os absurdos lá do BBB 1. Mas antes de eu falar todos esses absurdos, eu preciso convidar você que ainda não é inscrito aqui no canal Olic para se inscrever, apertar o sininho de notificações e também dar um like feliz e contente, que isso ajuda tanto o canal. Vamos dar o like agora? Então, vamos lá. Aperta isso, aperta lá agora. O like, pronto, muito bem, agora vamos continuar o vídeo. Vamos começar fazendo um panorama desse primeiro BBB. Ele na verdade começou lá em 2002, no dia 29 de janeiro, e foi até o dia 2 de abril. Foram 64 dias da galerinha confinada. No canal Viva passou do dia 11 de maio a 13 de julho de 2021 e também está disponível no Globoplay. Tinham 12 participantes, para você ter uma ideia, agora em 22 parece que vai ter 21, 22 participantes, então só está aumentando. Daqui um dia o BBB vai ser anual, começa de janeiro e termina em dezembro. E o prêmio do primeiro BBB para o campeão era R$500 mil. Você fala, nossa, tão pouco, hoje paga R$1,5 milhão. Mas se você imaginar que era lá em 2002, eu acredito que R$500 mil valia até mais do que R$1,5 milhão hoje em dia. Para posicionar o BBB 1 na história da televisão brasileira, ele estreou em janeiro de 2002, sendo o primeiro reality show de confinamento dentro de uma casa. Eu digo entre aspas porque na verdade teve a Casa dos Artistas antes no SBT, que praticamente foi um plágio que o Silvio fez, tanto que ele perdeu na justiça e não pôde mais fazer a Casa dos Artistas. Ele não quis pagar pelos direitos do formato, acabou querendo criar um próprio formato, só que a Endemol e a Globo entraram na justiça contra a Casa dos Artistas alegando plágio e o Silvio perdeu, tanto que ele precisou parar de fazer a Casa dos Artistas. Mas vamos voltar agora para a edição número 1 do BBB. Ou seja, nós brasileiros já estávamos com aquela ideia de confinamento vindo lá da Casa dos Artistas, então a gente sabia mais ou menos como é que funcionava. Só que enquanto lá no SBT era o Silvio que apresentava, a Globo não tinha assim um medalhão para poder apresentar. Pensou, repensou, ponderou, acabou que escolheu o Bial e a Marisa Ortiz. O Pedro Bial e a Marisa Ortiz. Pra você ter uma ideia, o Bial foi chamado em dezembro de 2001. Ou seja, um mês antes de estrear o programa que ele foi convidado para ser o apresentador. Então tiveram aquela ideia de colocar dois apresentadores
o Bial mais jornalístico, mais contido, e a Marisa mais despojada, mais puxando para comédia. Mas não funcionou esse casamento desses dois apresentadores logo de cara. Na verdade, o pessoal fala muito mal da Marisa Hort no começo, mas o Bial também estava muito inseguro, estava muito travado. Nenhum dos dois estava bom não, viu? Ele era mais ou menos tipo quem era menos ruim. O problema é que a Marisa acabou cometendo algumas gafes. Eu até entendo porque que a Marisa cometeu mais gafes do que o Bial. Porque ela tentava ser mais engraçada, mais despojada, e nessa tentativa pesava a mão, errava, confundia. E a primeira gafe da Marisa foi logo no dia que o líder, que era o Serginho, tinha que indicar alguém para o paredão. O que aconteceu? Na hora que a Marisa foi chamar o Serginho para falar o voto dele, a indicação dele, ela já adiantou e falou que era o Caetano que ele ia indicar. Ele ainda ficou assim, ué, você já sabe? Então por que eu vou falar? Por que a gente já sabia? Porque na verdade eles ficaram falando durante o dia inteiro na casa. Então já tinha as gravações, eles comentando, e tinha indícios que o Serginho ia indicar o Caetano. Mas tinha que deixar o Serginho falar, né, o pronunciamento na hora. Como a Marisa falou antes, ficou uma saia justa, o Serginho ficou também assim meio, como assim? É pra mim falar? Você já falou? Ficou muito estranho. Essa foi uma gafe que entrou para a história, mas se ficasse só nessa, né, não foi o caso. No dia da eliminação, Marisa aprontou de novo. Olha só, coitada da Marisa, tão esforçadinha, coitada. O que aconteceu? Não tinha chegado o momento de dizer quem estava eliminado. E o que a Marisa fez? Falou qual era o eliminado. Ficou aquela saia justa, aquele negócio meio sem jeito, aí o Bial, acho que foi o Bial que chamou para o intervalo, mas ficou aquele negócio no ar, nossa, era constrangedor assistir. Inclusive eu até admiro muito a Globo ter autorizado o Viva a passar esse BBB 1, porque, olha, é meio assim, vergonha alheia, viu? Ali não tinha padrão Globo de qualidade nunca. Como a produção, como o Boninho, acho que percebeu que a Marisa era praticamente assim, um tiro no pé dentro da produção, era muita adrenalina, muita preocupação quando a Marisa ia falar, o que eles fizeram? Tiraram a Marisa aos poucos, ela só ficou aparecendo nas sextas-feiras. Ela fazia um quadro conversando com os participantes, chamavam todo mundo para a sala e ela conversava com eles. Um quadro gravado, então era menos preocupante, se caso desse alguma coisa errada, cortava na edição. Mas ainda assim eu ainda digo que a Marisa foi injustiçada, viu? Porque de repente tivesse dado mais tempo para ela teria engrenado, porque essa participação dela na sexta-feira eu gostei. Era agradável, ela estava bem descolada, bem descontraída. Pelo menos o que passava na sexta-feira, não sei se tinha muita edição, estava muito bacana. E outra coisa, como eu falei no início, o Bial também não estava nessas coisas no começo também não, viu? Ele foi pegando o jeito no decorrer do programa, que também é super compreensível, né? Eu acredito que tudo que a gente vai começar a fazer, a gente vai aprendendo, vai ficando melhorando com o tempo. Eu estou falando aqui porque, na verdade, a gente está aqui para comentar a primeira edição. A única coisa que eu não relevo é os erros de produção, os erros técnicos. Por exemplo, nessa primeira edição, o líder da semana indicava alguém para o paredão no sábado. E no domingo os outros participantes escolhiam, através de votação, igual é hoje, quem ia ser o segundo indicado para o paredão. A Globo até tentou chamar cada um lá no confessionário para falar o voto igual faz hoje em dia. Mas o áudio não funcionava, as pessoas quando estavam lá dentro do confessionário, aí o Bial não conseguia ouvir, às vezes a gente não conseguia ouvir o que a pessoa tinha falado. Teve um momento que vazou o áudio para a sala, ficou um caos. Sem contar que aquela televisão de LED que o Bial aparecia na sala para os participantes, o Bial e a Marisa, em vez de ficar mostrando o rosto deles, ficava mostrando a imagem da imagem, ficava replicando aquela imagem lá dentro. A imagem das pessoas vendo a televisão, os participantes vendo a televisão, ficava infinito lá dentro. Erros grotescos, que eu acredito que se tivesse feito um programa piloto, feito uma semana de confinamento com pessoas simulando aquela situação, esses erros técnicos teriam resolvido. Não tem lógica, ficou muito tosco. Ainda mais que a gente compara com o que é feito hoje em dia, que é tudo tão redondinho, tão perfeito. Mas enfim, vivendo e aprendendo. Essa questão dos votos lá dentro do confessionário deu tão errado fazer ao vivo, que nas outras semanas eles começaram a fazer o seguinte: colocavam o povo para votar durante o dia lá dentro do confessionário. Chamava alguém lá, ele lá votava, e à noite ele só mostrava o vídeo de como a pessoa tinha votado.
ou seja, já estava decidido os votos. Mas aí entrou um outro problema, porque como eles conversavam muito, chegava no ponto de que quando chegava a noite, todo mundo já sabia quem tinha votado em quem. Já sabia até quantos votos cada um teve, porque eles conversaram tudo. Aí acabava perdendo um pouco da surpresa, ou toda a surpresa. Mesmo que esse monte de erros, cheio de gafes, o povo estava querendo ver, porque o povo já tinha gostado da Casa dos Artistas lá no SBT. Viram que o programa era muito parecido e resolveram dar um crédito e não se arrependeram, porque afinal de contas o programa foi pegando o jeito, a Globo foi aprendendo a fazer e a audiência correspondeu, porque olha só, a estreia teve 49 pontos de Ibope, o segundo dia já foi para 53. A temporada toda do BBB1, os 64 dias, oscilaram entre 38 e 50 pontos de Ibope. Muito alto, para você ter uma ideia, a média para aquele horário do BBB era 35. Oscilava entre 38 e 50, a Globo ria e canta. A prova do líder lá no BBB1 era gravada durante o dia, na quinta-feira, e só passava a noite, então não tinha nem aquela emoção toda, né? E eram umas provas bem bobinhas. Hoje em dia é tão elaborado, é o grande momento da edição, às quintas-feiras à noite. Lá no começo era tão largado, tanto de qualquer jeito. Os participantes se expunham demais, faziam umas danças, faziam uns movimentos, tinham umas falas que hoje em dia você não vê em BBB nenhum. Mas enfim, eram outros tempos, outras cabeças. Uma coisa que faltava naquela primeira edição era o tal do flashback. Sabe aquele momento quando a pessoa fala uma coisa e depois o próprio flashback desmente ou então confirma o que ela falou? Ah, se tivesse isso lá na primeira edição. O pessoal fizeram o maior conchavo para indicar a Helena no primeiro paredão e depois negavam descaradamente. O que é isso? O Serginho, na primeira semana, foi o líder, ele indicou o Caetano. O Caetano foi querer depois perguntar por que ele foi escolhido. Com todo o respeito, o Caetano foi tentar tirar satisfação. Tirar satisfação não. Perguntar, argumentar qual foi o motivo, o que tinha acontecido, né? Sem assim, afrontar. O Serginho ficou todo ofendido. Falou, eu tinha que indicar alguém. Agora a pessoa fica, sabe, querendo saber. E mesmo porque eu não estou mandando ninguém embora. Quem vai mandar é o público depois. Nossa, uma pessoa tão evoluída, esse Serginho, né? Nem tanto. Porque a pimenta num dos outros é refresco, né? Mas quando a Vanessa foi indicada para o paredão, ele ficou todo magoadinho, todo indignado. Porque a Vanessa era a namorada dele, né? Ué, as pessoas só votaram nela, o público decide depois. Pra que ficar emburradinho? Tá vendo? 2 pesos e 2 medidas? Não é fácil não, né? E olha, eu tô falando aqui mas que eu gosto do Serginho, mas eu tô aqui apontando as contradições. Porque na verdade, quando eu falei da primeira semana, eu achei que todos os participantes estavam meio perdidos. Eles não tinham meio que noção do que estava acontecendo. Depois que eles foram entendendo como é que era o jogo. Eu não sei por que não sabiam o que estava acontecendo. Eles já tinham a Casa dos Artistas como um parâmetro, né? Não era tão leigos assim. E quando eu falo que os participantes não tinham filtro nenhum, se expunham demais, tinham posições muito eróticas, muito contundentes, que a edição poderia dar uma filtrada, mas não filtrava não. Eu não vou comentar aqui porque o nosso vídeo é familiar e eu não vou nem dar exemplo das cenas que aconteciam. Porque se eles não tinham filtro aqui no canal Olic, a gente vai ter que criar esse filtro. Porque afinal de contas nós estamos em 2021 e não em 2002. Sem contar também que a edição naquela época adorava. Tipo, quando a moça estava com um biquíni na piscina, era um close na bunda, um close no peito. Hoje em dia é menos. Pelo menos menos assim descarado. Uma coisa que é inadmissível hoje em dia, mas naquela primeira edição, pelo menos na primeira semana eles fizeram isso. Na segunda-feira o Bial, ele falava a parcial como é que estava de votos. Imagina bem, não precisava de enquete do UOL aqui, ou aqui da comunidade do canal Olic para você ter uma noção. Era só você assistir o programa que eles mesmos falavam, ó, tá tantos por cento para um, tantos por cento para outro, continuem votando. Hoje em dia isso é impensável. E outra coisa sobre porcentagem é que no dia da eliminação, na hora que ia ser eliminado, o Bial falava para a casa toda, para todos os confinados, com quantos por cento o eliminado estava saindo. Tipo assim, Cheyenne saiu com 77% dos votos. Ou seja, a casa tinha um parâmetro, né? Opa, olha só, aquela pessoa que a gente pensava isso, saiu com tantos por cento, olha só. Eles tinham informações muito importantes que hoje em dia a Globo não mostra de jeito nenhum. Mas que naquela primeira edição era normal, todo mundo sabia. Uma outra coisa sobre o dia da eliminação, que a gente depois se acostumou com os discursos, né, do Bial. No primeiro BBB não tinha isso não.
Praticamente ele fazia um resuminho ali, 3 ou 4 palavrinhas e o eliminado é você, fulano. Não tinha que todo aquele glamour que hoje em dia existe. Olha só, Bial foi aprendendo com o tempo também. E essa eu não sabia. Eu achava que esse negócio dos discursos do Bial existia desde o começo. Outra coisa também que existia a prova da comida. Para ver se tinha a comida toda, 1/3 da comida, metade da comida, de acordo com se eles conseguissem cumprir a prova da comida. Mas era o grupo inteiro. Hoje em dia não, hoje é a Xepa e VIP, que é bem mais bacana, viu? É bem mais divertido, causa muito mais treta. A Globo foi aprendendo como é que fazia para um jogo ficar mais quente, criar mais atrito, né? Hoje em dia tem a segunda-feira que tem o jogo da discórdia. Fez muita falta naquela primeira edição, viu? Apesar que eles já brigavam tanto. Queria falar um pouco sobre a casa, que mudou muito com o passar do tempo. Naquela época parecia uma casa de verdade, hoje em dia parece cenário. O quintal, por exemplo, era grama de verdade. A coisa era muito mais realista. Hoje em dia é grama sintética, tem até uma cobertura de acrílico que pode tampar na hora que está chovendo para poder fazer as provas. Ou seja, hoje em dia parece muito um cenário, mas naquela época era muito uma casa assim mesmo, era muito real, a grama, plantas eram muito mais realistas. Outra parte da casa que eu quero comentar muito é a sala, porque a sala, afinal de contas, é ali onde faz as votações, onde o apresentador interage. Por incrível que pareça, na primeira edição, o sofá, a disposição dos móveis era diferente. Nesse primeiro BBB, o sofá ficava onde o telão fica hoje em dia. O telão ficava lá onde hoje em dia é o sofá. Então era invertido, eles inverteram o lugar. Eu não sei se a gente acostumou com o formato que é hoje em dia, mas parece que da maneira que é hoje distribuído ficou muito melhor. Quem assistiu essa primeira edição não deu aquele ar de que parece que a casa estava ao contrário? Ficou estranho? Você que assistiu, coloque aí nos comentários. Sem contar que o sofá naquela posição que eles fizeram lá no BBB 1, tinha participantes que ficavam de costa pro telão. Aí fica difícil, né? Você tem que ficar olhando assim, invertido. A distribuição dos cômodos, eu acho que é a mesma coisa praticamente. Ó, a cozinha é no mesmo lugar, a sala é no mesmo lugar, o confessionário é no mesmo lugar, a despensa é no mesmo lugar. Esses cômodos eu consegui identificar. Agora a lavanderia mudou bastante, hein? Naquela primeira edição a lavanderia ficava ali na arinha da frente. Olha aí, ó, ali atrás das pessoas, tá vendo? A lavanderia já ficava ali. E ali o pessoal lavava, deixava as roupas penduradas, ficava bem assim maletoso. Hoje em dia a lavanderia é diferente, olha, ela fica num outro ambiente, afastado da casa, e tem essa escadinha caracol que dá acesso ao local onde eles vão estender a roupa. Então fica tudo muito mais organizadinho. A diferença é que aquela lavanderia lá da primeira edição era bem mais assim, modesta e parecia mais uma lavanderia de uma casa normal. Não tem aquela sofisticação que tem a lavanderia de hoje em dia. Tinha coisas que aconteciam na casa que hoje em dia nem pode. Que é, por exemplo, um participante combinar com o outro para dividir um prêmio, por exemplo. Lá na primeira semana, nas primeiras semanas, o Kleber, Bambam e o Adriano, o Didi, que era o seguinte, todo mundo ficou dentro de um carro preso e o último que saísse era o dono do carro. O que aconteceu? Quando estava faltando 3 participantes, o Didi e o Kleber combinaram o seguinte. O Didi falou o seguinte, eu te dou o meu carro que eu tenho velho lá na Bahia se você sair. O Kleber concordou e topou. E acabou que eles dois ficaram pro final, quando eles ficaram só eles dois, o Kleber saiu, porque já estava garantido o carro, pelo menos o carro velho lá do Didi, né? Era melhor pingar do que secar. Hoje em dia esse tipo de coisa não pode fazer mais, a Globo não aceita esse tipo de conchavo. Outro tipo de acordo que eles tentaram fazer, mas acabou que não chegaram a concretizar, foi quando faltavam 5 pessoas, acho que foi 5. Eles combinaram lá, vamos rachar esse prêmio, independente de quem ganhar, fica 100 mil para cada um e todo mundo sai de boa aqui. Mesmo porque ninguém sabia quem é que era o preferido, era melhor garantir 100 mil. A maioria meio que topou, inclusive o Kleber e o Bambam topava, mas a galera não fechou e acabou que ficou essa conversa no ar só. E o legal também de assistir esse programa é, por exemplo, o segundo colocado ia ganhar uma viagem de Varing para Fernando de Noronha. Gente, Varing, olha só, Varing hoje em dia é o quê? É vintage, né? Ou então, quem ganhar tal prova vai ganhar uma televisão com videocassete embutido. Sabe aquelas televisão com videocassete embaixo? A gente vendo o BBB 1 dá um ar de que tá vendo uma novela de época. Um programa de época. E é de época mesmo, né? Tão de época que as músicas que eles cantam, né? Que era moda, tava no top. Hoje em dia a gente fala, que música antiga que esse povo tá cantando, tá dançando. Porque imaginem bem vocês, daqui 20 anos, repetirem um BBB 21...
e o pessoal cantando o Batom de Cereja. O pessoal vai falar, gente, o pessoal gosta dessa música antiga desse jeito? Uma curiosidade, a Chayenne, que acabou ficando com o Kleber Bambam, formaram o primeiro casal, estrearam o edredom e tudo. Na verdade ela não chama Chayenne, ela usou tipo um nome artístico para entrar no BBB. O nome dela eu não me lembro, não consegui achar aqui, mas vai aparecer aqui no vídeo. Mas ela usou um outro nome, isso hoje em dia é impossível, né? Falando da Chayenne, lembrei do Kleber e da Dona Maria Eugênia, que substituiu a Chayenne no coração do Kleber. E a cena marcante, a cena comovente, que foi quando o Kleber chorou porque tiraram a Maria Eugênia. Para quem não assistiu ou não acompanhou, não sabe do que eu estou falando, a Maria Eugênia, essa boneca que o Kleber fez lá no começo do programa, ele deixava na sala, ele conversava com ela, e um dia, lá no final, já na última semana do programa, a produção tirou essa boneca da sala. E o que aconteceu? Ele foi procurar ela não estava. Menino, de ver o choro, assim, desesperado, parecia que tinha morrido um filho ou uma mãe. Era de comover, não parecia que ele estava chorando exatamente por causa de uma boneca. Inclusive o Adriano comenta, vendo aquela situação, e fala assim, gente, eu só fui saber que aquela boneca tinha vida agora vendo o Kleber chorando desse jeito. Porque as pessoas da casa, eu acredito até a gente fora, os telespectadores e a produção, não tinham percebido a dimensão daquela boneca na vida do Kleber. Eu queria meu boneco, entendeu? A Maria Eugênia, ela tá há 45 dias ali, não incomodou ninguém. Eu coloco ela no canto aqui, mas pra mim ela representa muito aqui. Pô, nunca nem chorei aqui, velho. Hoje eu tô chorando. E o mais incrível é que você vê no olho dele, no choro, nas lágrimas, no desespero, que ele não estava fazendo fazendo um teatrinho para ficar bonito para a câmera. Era uma coisa comovente. Eu tenho quase certeza que aquela cena contribuiu muito para o Kleber acabar ganhando o programa. Porque ali ele mostrou uma humanidade, uma ingenuidade e ao mesmo tempo um coração puro, que consegue ter um sentimento tão forte por um boneco, ter criado essa relação. E por que ele criou essa relação? Porque na verdade dentro da casa ele era um motivo de chacota, todo mundo tipo, é o Kleber, é o bobo, o que não fala nada com nada. E ele acabou jogando naquela boneca todas as suas fichas, ela era o seu amuleto. E eu torci pro Kleber mesmo, viu? Eu queria que o Kleber tivesse ganhado, como de fato ganhou. Engraçado quando a gente vai rever as coisas de novo, né? Por exemplo, eu não tinha visto o Serginho assim, com tanta contradição como eu vi agora nessa reapresentação. Na minha memória eu achava ele mais coerente, foi por terra dessa vez. Outro participante também que eu mudei de ideia depois que eu assisti de novo no Viva foi o Didi. A minha lembrança era um participante que não deveria ter saído, que a casa devia ter deixado mais, que ele colocava adrenalina, ele era muito sincero. E de fato ele realmente colocava muita adrenalina, ele era muito sincero. Nem tão sincero assim, porque lá na primeira semana ele fez o maior conchavo para mandarem a Helena pro paredão, depois negou que nunca fez conchavo. Mas revendo de novo agora, eu gostei dele ter saído. Ele colocava fogo na casa, mas ele era tóxico demais, era um humor muito ácido, fazia todo sentido as pessoas não gostarem dele dentro da casa. E do jeito que ele tratava os participantes, automaticamente o povo do lado de fora também não ia gostar. Tanto que quando ele foi pro paredão, ó, vazou. E ele ainda tinha a inocência de que ia ficar. Porque eu sou muito autêntico, eu falo o que eu penso, não sei o quê. Mas esse negócio de falar o que pensa tem uma linhazinha assim, muito tênue entre falar o que pensa e ser mal educado. Ou muitas vezes ele passava essa linha. Mas ele foi importante na casa, durou o tempo suficiente. Quando saiu, acho que era a hora dele sair mesmo. Mas o tempo que ele ficou lá dentro serviu de como pimenta. Foi um personagem importante, tanto que é o personagem que criou a palavra paredão, né? Porque lá nas primeiras semanas não se usava essa palavra paredão. Vai para a votação do público, vai para Berlinda. Depois que começaram a falar nos diálogos dentro da casa a palavra paredão, e acabou que instituiu a palavra paredão. E no decorrer do programa já foi usando essa palavra paredão. E o que aconteceu? O ano que vem, agora 2022, já vai para 20 anos, para a 22ª edição, e a palavra paredão continua sendo sinônimo de BBB. Só em termos de curiosidade, vamos relembrar os participantes, mas eu vou falar eles de acordo com que eles foram eliminados. E já vou aproveitar e falar com que porcentagem e contra quem eles saíram.
O primeiro eliminado foi o Caetano, com 55%, e ele saiu num paredão com a Helena. A segunda eliminada foi a Chayenne, ela saiu com 77%, ela foi num paredão com a Helena também. O terceiro eliminado foi o Bruno, com 55%, e ele foi pro paredão com o Kleber Bambam. A quarta eliminada foi a Cristiane, a Cris, ela saiu com 70% dos votos e ela foi pro paredão com a Estela. A quinta eliminada foi a Helena, ela saiu com 51%, olha só, foi pau a pau, ela foi pro paredão com a Leca. Então, olha só, quase que a Leca sai nesse paredão. A Helena era muito forte, porque ela já tinha ido para 2 paredão, tinha voltado, e nesse paredão que ela saiu com a mais mínima de diferença. O sexto eliminado foi o Didi, o Adriano, ele saiu com 74% dos votos, e ele foi num paredão com a Vanessa. A sétima eliminada foi a Estela. Ela tinha o maior medo de sair com muita rejeição, ela era muito amiga do Didi, que tinha saído com 74%, ela falou, ai meu Deus, se eu for sair, eu só espero que não saia assim de lavada, sabe? Ela saiu, sabe com quantos por cento? 85%. E ela foi pro paredão com o Kleber. A oitava eliminada foi a Leca, olha só. Se salvou lá com a Helena, mas depois que ela foi pro paredão com o Kleber, ela saiu com 73%. O nono eliminado e o último eliminado, porque depois foi a final, foi o Serginho. Ele foi eliminado com 52% num paredão disputado com o Kleber. Na verdade, esse paredão para mim foi a final, porque o Kleber e o Serginho eram os mais queridos da casa, então foi uma final antecipada, Kleber e Serginho, e o Serginho saiu com 52%, ou seja, 4% de diferença. Então foi meio pau a pau, uma final antecipada. E com o resultado desse paredão que o Serginho saiu, formou-se a final do BBB. O Kleber foi para a final, porque ganhou no paredão com o Serginho. O André já estava na final, porque ele tinha ganhado a última prova do líder, então automaticamente ele estava na final. E a Vanessa, que não foi escolhida para ir para o último paredão, acabou indo direto para a final também. Uma curiosidade é que o André nunca tinha ido para paredão nenhum. Ou seja, ele nunca foi para um paredão, porque na verdade ele foi para a votação de quem ia ganhar a final. Poderíamos dizer que ele foi uma planta? Ou foi muito sortudo, né? Porque ele ganhou 2 vezes o líder e uma das vezes foi na semifinal, que foi a hora de poder ir direto para a final. Mas isso não adiantou muito, essa sorte toda, porque o público não agradou tanto com ele. Ele acabou ficando na final em terceiro lugar, com 11%. Em segundo lugar, a Vanessa ficou com 21%. E o Kleber Bambam foi o grande campeão com 68% dos votos. Com todo o mérito. E a Globo, querendo mostrar através do canal Viva que ela aprendeu com os seus erros, já vai passar agora no Viva o BBB 2, que acredito eu vai estar muito melhor, pelo menos com poucos erros ou muito menos erros. É só conferir. E você? O que você achou de revisitar o BBB 1? Ou de visitar pela primeira vez? Coloque aí nos comentários qual a sua opinião, o que você achou desse BBB 1. Concordou com alguma coisa que eu falei aqui? Tem algumas outras observações que eu não fiz e que você observou? Comenta aí e vamos interagir, tá bom? Vocês sabem, né? Eu adoro ler os comentários e não só leio não, e dou curtidinha, não. Eu também respondo, interajo nesses comentários. Gente, por hoje é só, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, compartilhe com os amigos, dá aquele like feliz e contente. E se você é novo por aqui, ó, nós temos 2 opções de vídeo para você dar uma conferida. Esse primeiro aqui de cima é um vídeo que eu fiz relembrando todos os vice-campeões do BBB. Na verdade, eu acabo comentando sobre os 3 finalistas. Então dá uma conferida nesse vídeo aí. Gente, por hoje é só. Um abraço, valeu e até mais.